Então, na tarde de hoje, né, esse ano, eu escolhi falar de versículos do Evangelho, e hoje nós vamos falar de um versículo lá do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 31, que fala sobre a prece. Era uma época que os apóstolos eles estavam passando já por diversas perseguições, eles estavam em Jerusalém, o Sinédrio estava pegando no pé, eles não queriam, né, que o cristianismo ou que as ideias do Cristo crescessem, eles estavam botando muita pressão, muita pressão. E num determinado momento lá, o grupo reunido, eles fizeram uma prece, ou oraram, né? E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. A gente nunca sabe, né, se eles estavam falando de tremer o lugar, de que mudou o ambiente de tal maneira que eles sentiram como se tivesse tremido o lugar, ou se na prática realmente tremeu o lugar. Para os espíritos, para a espiritualidade, né, um fenômeno físico até é fácil de fazer. Para a espiritualidade é fácil, né? A gente não sabe, né, manipular as energias, mas para a espiritualidade é fácil. Tanto que na codificação da doutrina espírita, os espíritos batiam nas portas, batiam nas mesas, levantavam as mesas, faziam os móveis arredar dentro de casa, faziam barulhos, faziam a voz aparecer no ambiente. Eles próprios se materializavam, então eles sabiam manipular as energias de maneira que o plano espiritual ficava visível para nós encarnados, para os encarnados que participavam desses fenômenos, dessas reuniões. E só sei que no Atos dos Apóstolos falam que eles oraram e que o lugar que eles estavam tremeu. Então pergunto para a turminha que está aqui hoje, o que é orar ou fazer a prece? Né? Orar e fazer a prece é a mesma coisa, tá, gente? Então o que é fazer a prece? O que é orar? Ah, muito bem, Esther. O que é orar, Esther? Mas ela falou coisas importantíssimas ali agora, hein? Ó, ela colocou Deus no meio desse negócio de orar, de prece, muito bem. E outra coisa que ela falou, do nosso coração. Nosso coração. Isso é importantíssimo, gente. Nas nossas preces, na nossa oração. Muito bem, viu, Esther? Está fazendo o dever de casa. Não sei onde você aprendeu isso, mas está fazendo o dever de casa. Está muito bom, está muito bom. Exatamente. Bom, ele tenta morar no nosso coração. Mas tem gente, Esther, que não deixa Jesus entrar, você acredita? Mas se você já deixou Jesus morar no seu coração, você está fazendo muito bem. Muito bem, continua assim. Né? Quantos anos você tem? 6 anos. Então você está com 6 anos bem encaminhado, porque Jesus já está no seu coração. Né, gente? Aquela pessoa que consegue colocar o coração em Jesus e Jesus no coração, está bem encaminhado. Né? Os espíritos, eles dizem que a prece, né, é orar a Deus, é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Vocês estão percebendo aí que é eu pensar em Deus, eu me aproximar de Deus, eu me pôr em comunicação com Deus, porque Deus, ele está do nosso lado o tempo todo. É como se ele tivesse nos chamando o tempo todo para estar do lado dele. Só que às vezes a gente perde o contato, né? A gente perde a sintonia, a gente desconecta de Deus, a gente desliga de Deus. Então, uma das formas de a gente voltar essa conexão, voltar a perceber, né? Porque quando a gente consegue entrar em conexão com Deus, é como se estivesse entrando em conexão com todas as criaturas, todos os seus filhos, todo o universo, toda a natureza. Então, você está desconectado de Deus, você está sozinho. Egoísmo. Você fez a prece, se conectou com Deus, se conectou com o universo inteiro. Todas as criaturas, todos os animais, toda a natureza, todo o universo, todas as estrelas, tudo que você conseguir imaginar que existe no universo,
quando você está conectado com Deus, você está conectado com toda essa criação dele. Ou seja, uma outra forma de ver, uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir, uma outra forma de ser, né? Você gosta muito de dizer, né? Que o importante é ser. Uma outra forma de ser, quando estamos conectados com Deus. E através da prece a gente pode louvar, pedir e agradecer. Bom, vamos segundo ali, pedir. Pedir, a gente sabe fazer muito, né? Pedir para Deus, a gente sempre tem alguma coisinha para pedir para Ele. E tem que pedir mesmo. Né? A gente não tem importância nenhuma, tudo aquilo que a gente faz na vida, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de estar junto com Deus, e não tem problema nenhum a gente pedir para que Deus esteja conosco ali. Agora a gente tem que estar sempre atento também ao tipo de pedido que a gente tem, né? Tem certos pedidos que a gente faz para Deus, diz que toda prece é ouvida. Não quer dizer que ela vai ser atendida, mas toda prece ela é ouvida. Mas tem alguns pedidos que a gente faz assim, que a gente faz o pedido, cai aqui, não chega nem ali na frente, ali, já cai aqui na frente ali. Você tem um quadrinho aqui, esse quadrinho desse piso aqui, né? Nesse segundo piso aqui, você fez o pedido já caiu aqui, viu, Edson? Porque não chegou, não tá bom o pedido. Né? O pedido quando você está com ódio no coração, por exemplo, você está com raiva de uma pessoa, não, mas é Deus que vai me vingar. Não, Deus nunca vai vingar nada de ninguém. Você está com ódio da pessoa, o que Deus espera de nós é que nós saibamos conviver. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem até um Espírito que diz lá, né, que tudo que se espera de nós, que nós consigamos nos suportar. Né? Não é nem amar a pessoa, é nos suportar. Então tudo que Deus quer é que nós consigamos nos suportar. Né? Dar suporte, nos suportar. Nós saibamos conviver uns com os outros. Então todo pedido de ódio que eu tenho, ele já cai aqui, ó, logo aqui na frente. Agora, esse pedido vai ser ouvido? Vai ser ouvido. E vai ser atendido? Pode ser atendido, sim. Né? Se eu estou com a intenção de prejudicar alguém, e eu falo assim, Deus podia me ajudar a criar essa vingança em cima dessa pessoa aqui. Deus vai atender isso? Não. Mas na hora que eu faço esse pedido, que eu lanço isso na minha boca, como se eu estivesse convidando pessoas que têm o mesmo tipo de ideia, o mesmo tipo de sintonia, para fazer a mesma coisa. Então nós podemos pedir, né? E quanto mais eu conheço das leis divinas, melhor fica o meu pedido. Melhor fica o meu pedido. Eu quero auxiliar um grupo, eu quero que Deus me ajude a auxiliar esse grupo. Está certíssimo, certíssimo. É o melhor pedido que a gente pode fazer. Deus me ajuda a auxiliar alguém, me ajuda a auxiliar um grupo, me ajuda a auxiliar uma pessoa. É um professor pedindo auxílio para que ele realize um bom trabalho na sala de aula. Né? Um torneiro mecânico pedindo para que aquele dia de trabalho ele possa fazer o trabalho correto ali, de acordo com o que o patrão espera dele. Né? Um faxineiro que ele possa, né? Meu Deus, hoje eu tenho uma faxina pesada para fazer, estou contando com a sua ajuda lá, porque não vai ser fácil não. Então eu tenho uma obrigação para fazer, tenho um dever para cumprir, eu peço a Deus para cumprir, Ele vai ajudar sim. Então o pedido, né, no nosso relacionamento com Deus, você pedir alguma coisa, não tem problema nenhum. Jesus até recomenda, né? Jesus recomenda que a gente peça mesmo, Agradecer, né? Se a gente sabe pedir e saber agradecer também, né? Tanta coisa que a gente recebe, né? Tanta coisa... E tanta coisa que a gente recebe que a gente nem percebe, ou que às vezes a gente esquece, né? Quem que acendeu o sol hoje de manhã? Alguém acendeu o sol, eu não fui. Né? De manhã deu o horário do sol aparecer lá na linha do horizonte, ali apareceu, acendeu, distribuiu vida, luz o dia inteiro. E muitas vezes a gente nem percebeu, né? Teve um sol. A gente costuma reclamar, né? Tá quente, tá calor, que tá isso, que tá aquilo. Mas apaga o sol para você ver o que acontece. Apaga o sol. Então a bênção que a gente recebe todos os dias, que a gente tem que saber agradecer. Agradecer pelo alimento, agradecer pela água, essa coisa... Vou até beber um gole aqui em agradecimento. Né? Tem um bairro lá em Sabará que eles estão com problema de abastecimento lá. Então a água está chegando, é muito alto, né? Então a água está chegando lá, fica 2 dias sem, um dia com, 2 dias sem, um dia com. Imagina isso. Você passar, você tem que lavar as vasilhas, tem que lavar a roupa, você tem que tomar banho, tem que mandar os meninos para a escola. Você abre a torneira, não tem água. É fácil não.
É fácil não. Então essa bênção, né, e a água é gratuita, né, gente? A gente paga pela distribuição, porque a água, ela é de graça, ela é gratuita. E tem algumas cidades que você tem até o chafariz, né? Tem aquelas fontes, você vai lá, coloca um galãozinho lá e leva um cara de água para casa, sem pagar nada. Sabará mesmo, você tem o chafariz do Caquende lá, né? Quando você for passear por lá, gente, passa lá no Caquende, toma água, que a aguinha lá é boa. É água mineral de graça, de graça. De vez em quando você passa lá, tem um pessoal enchendo com aqueles garrafão de 20 litros, né? Aqueles garrafãozinho azul, enchendo para levar para casa. E é uma bênção divina, né, um banho que você faz mentalizando, conectado a Deus, é tanta energia boa que a gente recebe. Você coloca uma música, você faz uma prece, você pensa, volta o seu pensamento para coisas positivas, esse banho te lava a alma através da água. O alimento, né, que a gente tem que agradecer, quanta coisa a gente tem que agradecer, né? Olha só, nós saímos de casa, estamos todos aqui reunidos. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, mas não podem por causa de algum impedimento, por causa de alguma outra obrigação, por causa de uma enfermidade, por causa de uma doença? Então saibamos agradecer essa bênção de nós estarmos aqui reunidos, né? Então vocês têm a bênção de estar aqui reunido, né? Mas só tem eu aqui para falar, né? Vocês podem falar também, gente, mas hoje é minha vez de falar, como diz o Pedro lá, né? Vocês me aturam aqui, está quase acabando, e falta menos que 40 minutos para acabar. Vocês me aturam um tiquinho aí e eu agradeço para vocês pela paciência. Sejamos gratos também por isso. E a primeira parte, a primeira possibilidade da prece é louvar. Louvar a Deus. A gente quase nunca lembra disso, né? De reconhecer a grandeza de Deus. A grandeza. Eu sempre, quando eu vejo uma paisagem assim que enche os olhos, na mesma hora eu lembro de Deus. Então quando você vê uma paisagem, você vê aquela natureza exuberante. Eu dava aula numa escolinha lá em Nova Lima. E no horário que eu dava aula lá de tarde, na hora que eu voltava, era o horário que da estrada você via um pôr do sol. Mas como era bonito aquilo ali. Era o final do dia, era como se fosse um presente de Deus. Era aquele momento que eu voltava, nossa, ó, Deus existe, Deus está comigo, Deus está no nosso planeta, Deus está na natureza. Então essa contemplação nossa na natureza é uma forma de louvar mesmo. E louvar mesmo através de palavras, né? Senhor magnânimo, Criador de todas as coisas, meu Pai, Senhor que cuida da minha vida, dos meus filhos. Está vendo? Eu não pedi nada, não agradeci nada, estou só louvando a Deus. Louvar a Deus também é muito importante. É a atitude de criatura se ligando ao Criador. Então, louvar a Deus, saibamos também fazer isso. Quando a gente vai falar sobre prece, na literatura espírita é muita coisa que tem. Então você tem que peneirar, né? Porque senão você vai ficar falando, pega um livro, pega outro, pega uma referência, pega outra, e a gente fica aqui até meia-noite aqui e não vamos nem começar a falar de prece. De tanta coisa, de tão importante que é a prece. Então, para a gente restringir, né, para a gente fechar em algum ponto, nós vamos falar hoje sobre a prece de um espírito superior. Esse espírito superior, o André Luiz coloca aqui como Ismalha. Ismalha é um espírito que vive em esferas superiores e é uma grande trabalhadora dos planos espirituais. Ela vai fazer visita a uma determinada colônia espiritual e que faz o tratamento lá com os espíritos que estão na situação de adormecidos. Mas como é que é isso? O espírito, pensa bem, você viveu uma vida, desencarnou e está no plano espiritual numa situação de adormecido. Que espíritos são esses? São espíritos que não acreditavam em Deus. Não acreditavam que a vida continuava. Então eles passam por diversos anos aqui no plano físico, como se hipnotizando, como se estivesse hipnotizando, fazendo auto-hipnotismo, ou hipnotizando a si mesmo, como se, repetindo, Deus não existe, quando eu morrer tudo vai acabar. Então,
posso fazer o que eu quiser aqui, porque não tem consequência nenhuma do lado de lá. É mais ou menos a ideia que essas pessoas tiveram aqui quando encarnados. Então, tanto repetiram isso para si mesmos, que quando desencarnam, ficam, vamos dizer assim, no estado mumificado, verdadeiras múmias petrificadas, porque acreditavam que iam morrer e não ia ter, tudo ia se acabar. E um dos trabalhos que essa colônia espiritual faz é cuidar desses espíritos. Então é galpão assim, o tamanho de um campo de futebol. Eles fazem uns leitos, umas camas assim bem próximas do chão e ficam milhares de espíritos deitados nesses ambientes. Tudo muito escuro, não por causa porque está de noite ou por falta de iluminação, mas é a emanação da mente deles, nesses ambientes. Então o André Luiz, quando ele vai com os outros trabalhadores entrando nesse ambiente, ele chega a sentir calafrios. Sabe quando você entra num ambiente assim, que você dá aquela tremelica, que você sabe que tem alguma coisa ruim ali naquele lugar? Então é esse tipo de sensação que dá você entrar no ambiente desses nossos irmãos. Então eles precisam de ajuda para sair dessa situação. E uma das formas que a espiritualidade utiliza é a prece. Então eles recebem água fluidificada, eles recebem o passe magnético, recebem um tipo de passe que é através do sopro, né? Existem aqueles espíritos especialistas, né? Os planos espirituais são uma maravilha, né? Tem especialista para tudo, né? Especialista em manipulação de energia do ectoplasma, manipulação de energia magnética através do passe e manipulação de energia através do sopro, né? Eles se aproximam da cabeça desses espíritos e aplicam o passe através do sopro. E no final dos trabalhos existe um momento de prece, e nesse momento de prece muitos desses espíritos acordam e se levantam. Então vamos ver como é que é o trabalho aqui dessa prece que a Ismália comanda junto com os outros trabalhadores. Então ela, numa atitude de reverência, eles apagam todas as luzes do ambiente e ela começa a fazer a prece dizendo o seguinte: Senhor, começou Ismália comovidamente, dignai-vos a assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz das vossas bênçãos santificantes. Então, de início do trabalho, ela vai fazer a prece em favor daqueles lá. Vão sair energias dela, vão sair energias de todos os trabalhadores que estão ali, mas para quem que ela pede auxílio, para quem que ela pede ajuda? Para o Senhor, para Deus. Boa tarde. Então, ela, de início da prece, ela já vai chamando, nós estamos fazendo a prece aqui, nós vamos fazer nosso trabalho aqui, nós estamos querendo ajudar esses companheiros, mas nós estamos contando com a sua ajuda. Nós estamos contando com a sua ajuda. Então, todas as tarefas que nós fazemos em nome de Deus, a gente tem que contar com Ele, tem que contar com Ele. Então, quando eu resolvi montar um lar, eu resolvi aceitar, né, o Yuri, a Emily, o Pedro e a Cecília, né, com os meus filhos. Eu tinha a consciência e tenho a consciência que é uma tarefa divina que eu estou realizando, uma tarefa divina, e eu estou contando com a ajuda dele. Estou contando com a ajuda dele. Eu estou com esses meninos aqui, né, eu tenho meu trabalho para sustento da casa, eu estou batalhando aqui pela educação deles, estou fazendo o possível para ser um exemplo para esses companheiros, mas eu estou contando com sua ajuda, meu Deus. Me deixa fazer esse trabalho sozinho, não. O trabalho a gente tenta fazer sozinho, sem Deus. Você sabe o que acontece? A gente cai aqui, Você está fazendo trabalho aqui nesse quadro, no próximo passo você cai porque você está sem Deus. Nenhum trabalho a gente pode pensar em fazer sem o auxílio dele, sem o auxílio dele. Ela continua falando: aqui estamos prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios.
Então, aqui estamos prontos para executar a vossa vontade. Então, nos nossos trabalhos, a nossa postura, qual que deve ser? A de praticar a vontade de Deus. Eu tenho aquilo que eu acho que é o melhor para o Pedro. Eu tenho aquilo que eu acho que é o melhor para a Cecília, que é o melhor para a minha esposa, mas existe algo que Deus pretende para esse menino, pretende para a minha esposa, pretende para os nossos amigos, todos nós aqui, né? Eu estou preparando, eu separei um tempo, preparei o estudo, escolhi um tema, mas existe algo que Deus guarda de ensinamento para cada um de vocês aqui. A minha disposição é de que a gente faça um estudo, que a gente possa fazer algumas reflexões aqui, que eu passe aquilo que eu acho que é importante, mas acima da minha cabecinha aqui, é cabecinha mesmo, né? Ah, não, cabeção, né? Mas cabeção de tamanho, né? Mas nem sempre cabeça iluminada, nem sempre cabeça iluminada. A gente tem que saber reconhecer isso. Nem sempre a nossa cabeça está iluminada. O nosso cabeçudo, as nossas cabeças, às vezes, fica cheio de vento, né, William? A cabeça, às vezes, passa um vento, entra um vento aqui do lado, entra no ouvido, sai no outro, né? Da cabeça vazia, né? Às vezes a gente deixa de fazer aquilo que deveria fazer. Então, nós somos limitados nos nossos trabalhos. Então, a gente tem que contar com Deus. Nós nos reunimos aqui, nos juntamos, estamos contando com a presença de Deus aqui para nos auxiliar, para nos iluminar, a fim de que aquilo que seja falado aqui seja útil na vida da gente. Tem utilidade. Pai, reúnem-se os irmãos aqui, ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo, que é aquilo que eu falei, né? Então, eles negaram a espiritualidade, negaram o divino, negaram o transcendente. Então, em estado de múmia do plano espiritual. E essa atitude de negação, ela é muito complicada. Porque eles estão lá paralisados, deitados, muitos como se estivessem dormindo, mas eles ficam vivendo ali a repetição de pesadelos. Verdadeiros pesadelos. O André Luiz, ele chega a entrar em conexão com uma desses espíritos, o espírito de uma mulher, e ele consegue perceber o tipo de pesadelo que ela estava tendo naquele momento, que era a cena de algo que ela tinha vivido. Ela tinha um namorado que era casado. E esse namorado dela, ou esse amante, né? Ele resolve tomar prumo na vida. Não, essa vida que eu estou levando não está bacana, eu preciso direitar a minha vida. E uma das primeiras coisas que eu tenho que resolver é o meu casamento. Eu não posso ter a minha companheira dentro de casa e essa outra irmã aqui que eu estou atrapalhando a vida dela, né? Estou fazendo promessas para ela que eu não vou cumprir, eu estou aproveitando das coisas que ela tem, das coisas que ela pode me dar, e a vida do jeito que está, que eu estou levando, não está boa não. Então eu tenho que me aprumar na vida, eu tenho que me acertar. Então, querendo resolver isso, ele chega para essa companheira e explica para ela, ó, essa vida que nós estamos vivendo aqui até agora não está legal, eu tenho minha família, eu tenho que cuidar da minha família, nós temos que nos separar. Você vai me desculpar, você vai me perdoar por tudo que eu já fiz com você hoje, essa nossa relação, ela não está de acordo com os desígnios divinos. Vamos acertar isso? Só que bate uma revolta nela, que esse cara veio, aproveitou de mim, fez 1000 promessas e agora está querendo voltar para a família dele, para a casa dele? Não aceito isso de jeito nenhum. E ela planeja uma vingança. Manda um recadinho para ele, mais ou menos nos seguintes termos: ó, tudo bem, eu vou aceitar essa posição que você está querendo agora, essa nova posição, mas você podia ao menos me dar de presente um último jantar. Então o moço lá, né, ficou até aliviado, falou, graças a Deus que ela me entendeu,
eu vou conseguir ajeitar minha vida agora. E ele concede esse jantar para ela. Vai à casa dela, ela prepara aquela última janta, né? Com aquele prato preferido dele e uma garrafa de vinho envenenado. Ele beberica o vinho ali, daí a pouquinho começa a passar mal. E ele percebendo que ele tinha caído num golpe, que ela estava querendo mesmo uma vingança, começa a pedir para ela: pelo amor de Deus, me ajuda, me deixa morrer não. Eu tenho que voltar para os meus filhos, eu tenho que voltar para a minha família, você me perdoa por tudo que eu já te fiz. Mas ela não, ela queria se vingar, ela queria a vingança. E deixa ali ele morrer, envenenado pelo vinho, sem o socorro que o moço estava pedindo. Para se livrar do corpo, ela coloca o corpo num carrinho de mão e vai até uma linha de trem, despejar ele lá, o trem vem, ele é atropelado, vão achar que o quê? Ele bebeu demais, foi atropelado pelo trem, deitou na linha do trem, foi atropelado pelo trem, e ela achou que ela ia estar livre desse crime que ela cometeu. Só que não que ela volta dessa deixada do corpo lá nos trilhos do trem, levando o carrinho de mão de volta para casa, ela é atacada por assaltantes e é morta justamente naquele momento. Então ela comete o crime, tenta cobertar o crime e é morta logo em seguida. E ela ficava com esse pesadelo dentro da cabeça dela. Estava ali mumificada, você olhava, parecia que estava dormindo, estava tudo tranquilo, mas dentro da cabeça dela, isso ficava repetindo. E deve ser um tormento, né? Deve ser um tormento. É o remorso repetindo dentro da cabeça da pessoa ali. O remorso. Então a Ismália, nos trabalhos dela, tentando auxiliar esses companheiros que traziam esse tipo de pesadelo dentro da cabeça. Despertai-os, Senhor, sede vossos desígnios sábios e misericordiosos, despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para que a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Então, acordar, no caso aqui, não é só acordar, né, sair, se levantar lá e sair andando, não. É que eles pudessem acordar para a responsabilidade. Responsabilidade. Todo o erro que a gente comete foi cometido. Não tem como você voltar atrás e fazer aquilo não acontecer, não tem jeito. Mas a gente tem que ter a postura de responsabilidade desse erro cometido. Responsabilidade. Na vida, como nós somos espíritos imperfeitos, algumas vezes a gente vai acertar, algumas vezes a gente vai errar. Mas a gente tem que ter a dignidade, a gente tem que ter a sabedoria de assumir a responsabilidade dos nossos erros. E assumir a responsabilidade dos nossos erros, né, é pedir perdão a quem você tem que pedir perdão. É parar de cometer o erro, que você, se no caso a gente ainda comete esse erro, e fazer o possível para reajustar, reparar esse erro. Reparar esse erro. Alguns a gente vai conseguir nessa mesma reencarnação. Tem um caso de um moço que ele começou a frequentar a doutrina espírita e numa palestra lá ele ouviu um assunto mais ou menos desse, né? Que aquilo que a gente faz de errado no passado, a gente tem que consertar. Então ele lembrou de um dia foi fazer uma visita a um determinado parente lá, ele esbarrou num vaso de flor que essa pessoa gostava muito lá e espatifou o vaso, só que ninguém viu o que aconteceu. Então ele juntou lá naquele vaso num jornal e escondeu num canto lá para ninguém descobrir que era ele que tinha quebrado o vaso lá. E realmente, não viram que depois que o vaso tinha sido quebrado, mas não descobriram quem foi o autor do negócio. Ele lembrou disso, o que eu posso fazer para consertar isso? Comprar outro vaso e levar de presente para a pessoa e falar: você lembra, eu estou com um presente para você aqui, né? Você lembra do vaso assim assado, né? Que da sua casa que quebrou, você não sabia, né, que tinha quebrado? Fui eu. Mas é para tentar reparar, eu não vou conseguir, né, juntar os caquinhos lá do vaso,
né, e te devolver o vaso que eu quebrei. Mas está aqui um outro vaso que eu imagino que seja pelo menos no mesmo valor daquele outro vaso. Você me desculpe, né, por eu ter acobertado, né, o erro do passado lá. Então, nessa reencarnação mesmo, ele já fez o possível para poder reparar esse erro que ele cometeu. Mas tem erros que a gente comete que é só em outras vidas que a gente consegue. Se você, como essa companheira, né, que cometeu o assassinato, se você tira a vida de alguém, você já está com a responsabilidade de devolver a vida a esse alguém ou a alguém. Que muitas vezes você nem vai conseguir auxiliar essa pessoa mais, né, porque a pessoa já te perdoou, já está lá na frente, já está pensando em outras coisas, está com outro projeto de vida, você nem cabe na vida dessa pessoa mais. Então você não tem possibilidade de devolver a vida para essa pessoa que você assassinou. Mas existem outras pessoas que você pode devolver a vida. Né, Pedro? Eu não sei se eu devo matar o Pedro na outra vida, né? Mas essa reencarnação eu estou cuidando dele para que ele possa receber a vida dele de volta. Né? E doido que faça lá a idade dele, começa a trabalhar, junta a família dele, para dar o espaço, liberar o quarto lá em casa, né, Osvaldo? Liberar o quarto lá de casa para a gente usar para outras coisas. Mas enquanto estiver sob a minha responsabilidade, né, estou devolvendo a vida para ele. Eu tirei a vida dele? Não sei. Mas estou fazendo o melhor possível. Né? De maneira que daqui a alguns séculos à frente, né, que ele lembra, você foi meu pai lá, mas você tirou a minha vida. Aí eu vou poder falar para ele, mas eu te devolvi a vida. Por 21 anos, 33 anos, 24 anos, sei lá quanto. Espero que não chegue nos 30, né? Por 30 anos, você esteve na minha casa lá, eu cuidei de você lá, rapaz. Eu te ajudei, eu auxiliei na sua educação. Não para nos 30. Né? Não para nos 30. Mais experiência, né? Como é que é? Tá, então já tem mais experiência. Tem os netos que vêm depois, né? Então, devolva a vida para ele e ainda depois tem a rebordosa, né? Tem uma beiradinha depois que a gente tem que cuidar também. É verdade. Então, devolver a vida para as pessoas. E quando o Pedro chegou lá em casa, né, um menininho cabeçudo, com a boca grande desse tamanho, hoje vai ter lá em casa uma conversa séria, hein? Vai ter uma conversa séria. Ô pai, você não pode ficar falando essas coisas lá na sua reunião, né? Depois você põe o negócio na internet, lá todo mundo vai ver esse negócio lá. Faz comigo não, pai. Né? Mas quando ele chegou lá, né, aquele garotinho bonitinho, né, falando mamãe, falando papai, que a gente trocava a fralda dele. Você sabe que a gente trocou essa fralda, né? Você está sabendo disso, né? Nós trocamos essa fralda várias vezes, né, Belanisa? Fralda não é barato não, né? Pacote de fralda, meu amigo, pacote de fralda, devolver a vida para os outros é difícil. O que você está pensando? Devolver a vida para os outros é difícil, né? Então, eu vou poder falar para ele, não, tudo bem que eu te matei na reencarnação número 324, mas na reencarnação 327 eu te devolvi a vida. Eu fiz aquilo que eu pude. E é assim que a gente vai vivendo. É assim que a gente vai se reconciliando com as pessoas. Então a Ismália, né, continua fazendo a prece dela lá, aquela coisa maravilhosa, belas palavras. Né? A prece, gente, como a Esther disse aqui, ela tem que vir do coração. Tem que vir do coração. É com belas palavras? Se você sabe falar belas palavras, muito bom, ótimo. Se você tem palavras mais simples, muito bom também. Você está colocando coração na sua prece? Estou. Então está certinho. Deus está ouvindo? Quando sai do coração, Deus escuta. Quando sai do coração, né, Pedro? Prece que sai do coração, Deus escuta. Então não sejamos como aqueles, né, que às vezes você tem a prece vira um discurso, né, uma palavra bonita que vai, que sobe, que vem, que lembra de Kardec, lembra de Jesus, lembra de Francisco de Assis, não sei o quê, mas o coração está lá no outro lugar, né? Está lá no outro lugar. Né? Tem um dos livros aqui que fala de uma missa que o André Luiz participa, né? Que o padre está lá celebrando a missa com todas aquelas belas palavras decoradas e tal, com todo o simbolismo que a Igreja Católica usa, que é bonito, né? É bonito, né? Tem aquelas vestes, tem a hóstia, daqueles momentos todos lá, mas a cabeça dele já estava no almoço, que até depois no sítio lá, que ele já estava pensando no pernil, que eles prometeram de fazer para ele. Ele não está conseguindo, quer dizer, o coração dele não estava ali. O coração não estava ali. Né? Entre os fiéis que estavam ali, existiam pessoas que estavam ali presentes com o coração voltado para Deus,
Mas aquele mesmo que estava à frente lá, o coração dele já estava no pernil assando lá, que ele ia ser o almoço depois. Então, né, vamos na hora das nossas preces, na hora dos nossos momentos, né, se for com recolhimento, ótimo, se não tem a possibilidade, vamos fazer o possível, mas sempre lembrar de colocar coração nas nossas preces. É importante que o nosso coração esteja na prece. Então, vou aproveitar a receita que funcionou para você, né? Vamos espalhar essa receita aí, viu, gente? Para as nossas dores, né? Para as nossas dores, o trabalho é o santo remédio. O trabalho é um santo remédio. Para mim foi ótimo. Verdade. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Como é bom, né, você falando aí? Quando alguém diz alguma coisa, fala alguma coisa, e essa coisa tem significado para você, ela te toca por dentro. Como é bom isso. Às vezes é uma fala de uma criança, uma fala de um desconhecido, e a gente tem que se abrir para quando as pessoas que têm esse coração sincero se aproximam de nós, a ouvir essas coisas. Existem muitos espíritos ou muitas pessoas endurecidas que só aquela pessoa que fala de coração é que toca o coração dela. Tem que ser de coração para coração. Tem um livro do André Luiz e que eles vão trabalhar para auxiliar na desobsessão. Então tinha uma pessoa que estava encarnada e tinha um espírito muito endurecido buscando a vingança ali. E o André Luiz, né? Puxa vida, olha o que esse espírito está fazendo. Olha a vingança que está, olha o que ele está aprontando junto com essa pessoa que está encarnada aí. Vamos falar com ele, vamos doutrinar, vamos pedir para ele para deixar. E o mentor espiritual vira para o André Luiz e fala: não, esse aí, só aquelas pessoas que sabem amar é que sabem falar para esse tipo de espírito. Espírito endurecido, somente aquelas pessoas que amam. Muitas vezes em reuniões mediúnicas, né, são trazidos espíritos para uma conversação, para tentar mudar a mente, para tentar mudar uma outra, para que ele tenha uma outra forma de ver a vida no plano espiritual. Né, você pode dizer milhares e milhares e milhares de palavras para ele, mas muitas vezes só a presença de um coração que ele ama é o suficiente para alterar. Ou um outro espírito, muitos anos, mais de 600 anos no plano espiritual, endurecido, Gregório, também das obras do André Luiz aqui, Gregório que ele chama, comandava uma legião enorme de espíritos também, todos endurecidos, todos eles voltados para a vingança, para a pretensa vitória do mal sobre o bem. Ele só amoleceu o coração dele o dia que uma mãezinha dele que ele teve, numa das reencarnações dele, apareceu para ele. Então tem até um momento até interessante, que ele prepara uma verdadeira batalha, chama a gangue dele lá, todo mundo armado com arco, flecha, escudo, lança, né, para enfrentar a turma do Gúbio, que era a turma do bem. E a turma do bem, eles não tinham nem um palito de fogo, um palito de dente para poder revidar o ataque que a horda de Gregório queria fazer. Então eles chegam num determinado campo, o André Luiz, junto com a turma lá que estava saindo das regiões inferiores, todos eles se assentam em estado de prece e vindo aquela horda, né? Todo mundo com gritaria, blandindo as armas ali e tal. Cadê suas armas? Como que vocês vão enfrentar a gente? Seus bandos de covarde, sentado aí nessas preces e tal. Então o mentor espiritual senta, né, todos reunidos ali em prece, e começa a aparecer uma luz em cima do campo que eles estavam ali prontos para a batalha. E a voz falava, a voz feminina, né, vira para o Gregório e fala assim: você está querendo lutar? Você está querendo pegar em armas? A única arma que eu tenho é o meu coração, o amor que eu tenho por você. E o Gregório assusta com aquela voz, porque ele reconhece na hora que é a voz da mãe dele, ele acha que é um truque que eles estavam fazendo. Fala: que truque é esse que vocês estão vindo para o meu lado aqui? Eu não acredito em nada disso não.
Eu quero que vocês peguem suas armas aqui, que nós vamos batalhar e é agora. Então, essa luz, ela vai crescendo, tomando forma, e toma a forma da mãezinha dele. A mãezinha dele se materializa na frente dele lá. E na hora que ele vê que é a mãe dele vira para ele e fala: ó, você quer lutar? Então vamos lutar. Vem para os meus braços. Vem lutar. Então ele larga espada, larga lança, larga tudo, né? Larga o escudo. E ó, mamãe, aí vira criança. Ah, mamãe, me desculpa. Aí vai, abraça e dali mesmo já desmaia. Nem em pé ele não consegue ficar. Então, 600 anos comandando uma horda lá nas esferas inferiores, aprontando de tudo enquanto é ruindade, vocês imaginarem, viu, gente? Tudo enquanto é ruindade. O dia que a mãe dele foi visitá-lo, que ele vê a mãe dele frente a ele, ele desiste, larga a visão de toda essa liderança dele das trevas, para voltar para os braços da mãe dele, que ele amava. E a Ismália continua, a prece dela. Começam a sair várias energias, o André Luiz aqui fala que ela se torna um verdadeiro foco de luz diamantina. Imagina, que beleza que deve ser isso, um espírito iluminado com aquela prece ali, e as energias todo no ambiente, começam a jorrar, descer pétalas de mais alto, em cima de todas aquelas pessoas que estavam ali, milhares, vocês estão lembrados que eu disse, milhares de espíritos deitados ali, mumificados, paralisados, e essas energias começam a circular no ambiente sobre esses espíritos, e atingindo a todos eles, mas só 2 ou 3 é que levantam no final da prece, e mesmo assim é considerado uma grande vitória. Então, quantas preces, quantos passes, quanta água fluidificada, a persistência no trabalho daquele grupo, até que alcance a cura para todos esses espíritos que estão ali. Persistência no bem. Gente, nós temos que ter persistência no bem. Muitas vezes a gente desiste muito fácil, muito rápido, daquelas pessoas a quem a gente quer ajudar. Você se dispõe a viver corretamente do lado de uma pessoa, e muitas vezes essa pessoa é incapaz de ver que você está carregando água na peneira para essa pessoa lá. Sempre reclamando, sempre achando ruim, sempre achando que você podia ter feito melhor. Isso são coisas que acontecem muitas vezes na nossa vida. Mas a gente não pode desanimar. Se a ingratidão está batendo na nossa porta, se a ingratidão está querendo entrar no seu coração, não deixa entrar não. Não deixa entrar não, e ama um pouquinho mais. Faz um pouquinho mais de caridade, um pouquinho mais de persistência. Não deixemos a ingratidão desanimar a nossa mente e o nosso coração. Porque futuramente, essa pessoa que muitas vezes foi ingrata conosco, ela vai crescer, ela vai se iluminar, ela vai entender que o importante da vida é auxiliar todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, e ela vai achar um coração para auxiliar também. E quantas vezes nós mesmos somos ingratos, até mesmo com Deus? Muitas vezes nós temos a nossa casa, nós temos o nosso alimento, nós temos a natureza, nós temos esse ar que nós respiramos aqui, nós temos milhões de coisas que ao redor da nossa vida, que fazem a nossa vida ser melhor, mas eu pego uma coisinha, uma beiradinha de uma coisinha lá na beirada, lá, e falo: meu Deus, mas como é que eu vou viver desse jeito? Olha só essa coisinha que está acontecendo aqui. Eu, umas semanas para trás aí, vai chegando a idade, começa, aparecer a zigue-zira, a zigue-zira aqui, zigue-zira ali. Então eu estava com o tornozelo direito aqui, sabe daquela dorzinha chata, que fica insistindo lá. Mas, gente, o corpo praticamente todo perfeito, nenhum problema, tudo tranquilo, pensando, mente clara, podendo falar, vendo, ouvindo, podendo trabalhar, mas aquela dorzinha chata lá, tirando a minha paz. Como é que uma dorzinha chata dessa, Puxa vida, eu tenho essa perna toda inteira, tem essa perna toda aqui, tem o tronco, tem o braço, tem a cabeça, tem as orelhas, tem os ouvidos, tudo funcionando perfeito,
E uma beiradinha aqui que está mais ou menos, porque estava dando para andar, porque ninguém me viu mancando aqui, né? Estava dando para andar, ué. Estava dando para andar, vou reclamar de quê, gente? Isso é pouco. Pouco. Tira, né? Vamos concentrar na parte boa, né? Vamos concentrar na parte boa. Né? Passa um gelol, né? Passa um gelolzinho antes de dormir ali, né? Umas 2, 3 semanas, acabou, já tá perfeito. Já está fazendo corrida de manhã cedo de novo, agora já de novo. Eu sempre tive a ilusão que o exemplo de saúde é o atleta, né? Não, o atleta é o exemplo de saúde, né? O cara tem energia, consegue correr, consegue fazer, mas é um dos que mais sente dor. Mas o atleta sempre está com dor. Eu fui ver uma entrevista uma vez e o atleta falou, não, ele falando da recuperação dele e tal, mas está doendo aqui, mas dá para jogar. Mas a vida do atleta é essa. Aquele corredor, o Usain Bolt, né, que é o recordista lá dos 100 metros, né, sempre está com dor. Quando chega na pista, ele arrebenta, né? Ele arrebenta. Mas os treinamentos, o limite que ele leva o corpo dele, traz dores para o corpo também. Traz dores para o corpo. Você já viu algum reclamando? Nada, né? Ele ainda faz aquela pose dele ainda, né? Chega na linha, na frente de todo mundo, ainda dá uma olhadinha do lado assim para te amarra, né? Isso agora é coisa da roça, né? Te amarra, né? Fala, cheguei na frente de vocês, viu? Daí depois chega lá, faz aquelas cenas dele lá e tal, comemorando a vitória. Mas a dor está sempre próxima. Então, muitas vezes, gente, a dor vai acompanhar mesmo. Você tem 500 coisas na vida sua que está dando certo, e uma só que não está dando. Vai lá nas 500 coisas, deixa uma aqui, eu vou resolver isso. Mais cedo ou mais tarde eu resolvo. Deus me ajuda aqui, estou sabendo que não está dando errado, está doendo, está difícil, está complicado, mas nós vamos resolver isso. Estou contando com sua ajuda. Estou contando com sua ajuda. Então, só para já ir fechando o nosso estudo aqui, hoje nós falamos, né, sobre a prece, né, e sobre os poderes. A gente pode deixar de falar um pouquinho dos poderes da prece, tá, gente? A prece é um poder que nós temos, um poder que nós temos. Você se liga com o Pai e a energia do Pai, o poder de Deus vem para junto de você. Vem para junto de você. Mas você está falando isso aí, vocês podem estar achando que é uma coisa mística, que é uma coisa assim de... Você leu isso em algum lugar? Não. Isso é cientificamente provado. Cientificamente provado. Eles pegaram um grupo de doentes numa enfermaria e colocaram um grupo de pessoas orando, fazendo prece em favor desses doentes. E eles perceberam que esses doentes que estavam nessa enfermaria, eles se curavam mais rápido do que os doentes de outras enfermarias que não estavam recebendo as preces desse grupo. Aí o cientista, como assim, duvida de tudo, né, fala, não, eles estão sendo sugestionados, né, porque eles estão sabendo que estão recebendo a prece, lá estão sabendo que estão recebendo a proteção de Deus, e estão, né, eles mesmos estão auxiliando na própria regeneração do corpo. Então vamos fazer diferente. Vamos escolher uma enfermaria lá e não vamos avisar para eles que eles estão recebendo preces em favor deles. Então o grupo reunia todo dia em determinado horário e eles faziam prece em favor de uma determinada enfermaria de doentes, sem que eles soubessem que eles estavam recebendo a prece. O que aconteceu? Essa enfermaria, os doentes ficavam curados mais rápido. Agora, o cientista sabe falar que energia que é essa? Ainda não sabe, mas eles já sabem que o poder, que a prece tem um poder. A prece tem um poder. Orar em favor de alguém é você direcionar energias para o bem dessa pessoa. Cientificamente provado. Então cultivemos a prece. E o mentor espiritual, ele diz o seguinte aqui. Ele fala que na prece nós encontramos a produção avançada de elementos força. Então, toda vez que nós fazemos a prece, aquela prece de coração, tá, gente? Não é aquela prece, não, Deus, não é aquela prece de vingança, não. Deus vai me vingar, vai mostrar para ele como é que ele faz isso comigo. Não, essa prece não. Essa prece é vocação. Você está chamando um espírito obsessor para andar do seu lado. Cuidado. Cuidado. Essa prece sua, você faz, ela cai aqui, ó. Cai aqui. Não. Se você tem
algum problema com alguém, se você sente alguma inimizade por alguém, bota Deus no meio disso. Ó, meu Deus, eu estou com inimizade aqui, eu estou com uma dificuldade danada de viver com a pessoa fulano de tal. Me ajuda. Joga uma energia para essa pessoa. Joga uma energia para iluminar minha mente. Joga uma energia para iluminar meu coração. Porque eu sei que o Senhor quer que todos nós sejamos irmãos. Então faz uma prece em favor de si mesmo. Faz uma prece em favor da pessoa. Pede o auxílio divino para que você reconcilie com essa pessoa. Não alimente ódio. Não alimente mágoa. Ódio, mágoa igual doença, enfermidade dentro da gente mesmo. Para que a gente vai carregar um negócio desse dentro da gente? Se você, nos nossos escaninhos, eu tenho a minha lista. Vocês não sabem, eu falei com isso para vocês alguma vez? Eu tenho uma lista de pessoas que eu sei que eu preciso reconciliar, que eu preciso melhorar o relacionamento. E eu conto com Deus. Eu falo, tem tem dois, tem três. Vamos até o final, não, senão vamos ficar mas vai passar do horário aqui, né? Mas eu tenho a minha lista aqui de pessoas. E, gente, eu tenho muito que agradecer, porque muitas pessoas já saíram dessa lista. Muitas pessoas já saíram dessa lista. Isso de pessoas que eu lembro, né? Pessoas que eu lembro. Imagina de outras reencarnações. Quanta besteira a gente já fez por aí nessa vida. Quanta besteira. Quantos exércitos nós já participamos. Quantas vezes nós exercemos autoridade prejudicando o nosso semelhante em outras encarnações. Nós já fomos donos de escravos, nós já fizemos tráfico de pessoas, nós já entramos numa cidade e matamos todo mundo, soldados, as mulheres, as crianças, e pegamos as riquezas. Nós já fomos piratas. Por que cidade pirata aqui? Tem alguém que gosta de pirata aqui? Filme de pirata? Tem alguém? Se tem alguém, esse pessoal gosta de filme de pirata aí, cuidado, hein, gente? Cuidado, hein? Vocês já foram corsários, né? Palavra bonita, né? Corsário, mas é pirataria, né? Você saiu com um navio para assaltar outros navios, afundava, botava fogo no navio semelhante para roubar as riquezas lá. Olha quanta maldade. Isso tudo, as turmas a gente já foi mal acompanhado, né, Suécia? Nós já andamos muito mal acompanhados, então agora nós temos que mudar as companhias. Então, exatamente. Nossa criatividade para fazer coisa ruim é uma coisa impressionante. A gente pega a energia atômica, né, domina o urânio, domina o plutônio e faz uma bomba. Tanta coisa boa que a gente pode fazer com isso. O que eu resolvo fazer? Uma bomba. Vocês criam, o homem cria um celular, um aparelho maravilhoso. Com o celular, eu estou conectado com qualquer parente meu, em qualquer lugar do mundo, o tempo todo. Olha que coisa maravilhosa isso. Mas eu uso o celular para poder ficar espalhando tragédia no WhatsApp, né? Aconteceu uma tragédia aqui, vou distribuir isso aqui agora. E daí eu estou, nossa, onde aconteceu isso, né? Puxa, sabe que o celular foi feito para isso? É o que mais tem. O que mais tem, Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com as ferramentas, né? Com as ferramentas que a gente tem. Esses elementos forças chegam da providência divina em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão, da prece, né? Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Então tem aquele que faz a prece, ilumina esse salão, ilumina essa casa, a fábrica aqui do lado, a rua, o bairro. Então tem espírito lá, né, a 100 quilômetros de altura, e vendo a iluminação desse espírito aqui no plano físico, vendo essa iluminação aqui. E tem aquele espírito que ele faz a prece, ilumina, né? Um palito de fósforo, mas o palito de fósforo já é luz. Se você está num galpão enorme, tudo escuro, você acendeu um palito de fósforo ali, acabou a escuridão. Então, gente, espero que a gente aproveite o estudo de hoje para que a gente cultive mais a prece. Acordou de manhã, está de volta para a vida, tem um dia pela frente, vamos lembrar de fazer uma prece, que seja breve. Obrigado, meu Deus, porque eu acordei.
precisa ser prece de 2 horas. Não, pode ser simples, mas que seja de coração. De coração. Nedes?